Vamos estudar agora os cilindros. Os cilindros são definidos de forma bem semelhante a um prisma. Se eu tenho dois planos, alfa e beta, que são paralelos, então alfa é paralelo a beta. Aqui no plano alfa eu tenho um círculo de raio R, e aqui no plano beta eu tenho um círculo que também tem raio R. Então, esses dois círculos têm as mesmas medidas, enfim. Um cilindro é o sólido que eu obtenho unindo todos os pontos desses dois círculos. Então, isso aqui seria um cilindro. E quando eu falo todos os pontos, isso inclui os pontos internos dos círculos. Todo cilindro tem uma altura h, assim como os prismas, que é a distância entre os planos alfa e beta. E todo cilindro também tem um eixo central, que é a reta que liga os centros do topo e da base do cilindro. Então, isso aqui seria mais ou menos o eixo central do cilindro. Quando o eixo central é perpendicular aos planos alfa e beta, nós dizemos que o cilindro é reto. Se ele não for perpendicular, nós dizemos que o cilindro é oblíquo. E se nós não falarmos nada, se o cilindro é reto ou oblíquo, a gente supõe que o cilindro é reto. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que é um cilindro reto. Esse ângulo aqui é 90 graus. A fórmula do volume de um cilindro é igual à fórmula do volume de um prisma. Área da base vezes altura. A área da base, como a base é um círculo, é πr ao quadrado vezes a altura. Então, essa aqui é a fórmula do volume de um cilindro. É πr ao quadrado vezes altura. E existem vários motivos pelos quais a fórmula do volume de um cilindro é igual à fórmula do volume de um prisma. Porque, afinal, um cilindro ele também tem aquela propriedade do prisma de que todas as secções transversais paralelas à base são congruentes. Ou seja, se eu fizer aqui uma secção transversal que é paralela aos planos alfa e beta, vamos supor nessa altura aqui, o corte que esse plano vai fazer, a secção que esse plano vai fazer no cilindro, vai ser um círculo de raio R. Se eu fizer esse mesmo corte, só que um pouco mais para baixo, eu também vou obter o mesmo círculo de raio R. Se eu fizer esse corte um pouco mais para baixo, eu também vou obter um círculo de raio R. E nós vimos no vídeo sobre prismas que todos os sólidos que têm essa propriedade de que as secções transversais paralelas à base são sempre congruentes, o volume desse sólido pode ser calculado com área da base vezes altura. Porque a construção de um cilindro é como se eu pegasse esse círculo aqui e fosse arrastando ele para cima por uma distância h. Porque, afinal, esse círculo, eu posso imaginar que ele está subindo, então ele passa por aqui, esse círculo vai passar por aqui, até chegar no topo e formar o cilindro inteiro. Então, para calcular o volume do cilindro, você multiplica essa área da base que eu estou arrastando para cima pela altura, ou seja, pela distância que eu arrastei essa base para formar o cilindro. Então, esses seriam os motivos pelos quais o volume de um cilindro é calculado da mesma forma que o volume de um prisma. Além de que, para confundir você um pouco mais, um cilindro ele não deixa de ser um caso muito especial de um prisma. Porque os prismas eles são definidos de forma bem parecida com os cilindros, é o que eu falei no começo do vídeo. Só que a única diferença é que nos prismas, ao invés de ter círculos como topo e base, nós temos polígonos. Só que nós já vimos em outro vídeo, se não me engano, no vídeo demonstração da fórmula da área do círculo, nós vimos que um círculo ele pode ser entendido como um polígono de infinitos lados. Inclusive, eu até tenho aqui a ferramenta polígono e posso fazer aqui um polígono de 40 lados. Então, vou fazer aqui um polígono de 40 lados. Observe que ele é praticamente igual a um círculo. Talvez você até perceba que ele tem algumas arestas aqui, certo? Mas ele tem 40 lados e, aos nossos olhos, ele é igual a um círculo. Então, você pode interpretar um cilindro como sendo um prisma
onde a base é um polígono de infinitos lados. Tem tantos lados que esse polígono acaba virando um círculo. E por isso, então, o volume de um cilindro é igual ao volume de um prisma, porque o cilindro é um caso especial de prisma. Mas até não é bom eu falar muito isso, porque o cilindro não é um prisma. Porque nós vimos que os prismas são poliedros. Eles são sólidos delimitados por faces poligonais, certo? Se você fizer um prisma, até eu não falei isso no vídeo anterior, então é para confundir você ainda mais. Se você fizer um prisma, ele é um sólido delimitado por faces poligonais, certo? São polígonos que delimitam esse prisma, por isso ele é um poliedro. Poli significa várias e edro faces, então são várias faces poligonais. Agora, no cilindro, eu não tenho faces poligonais. Eu tenho dois círculos, que com certeza não são polígonos, e também tenho um retângulo. Essa parte lateral do cilindro é um retângulo dobrado sobre si mesmo, de forma a virar uma superfície curva. Então, o cilindro não é um poliedro e, portanto, não pode ser classificado como um prisma, nem como um caso muito especial de um prisma. Mas, para fins didáticos, digamos assim, para explicar a semelhança das fórmulas, nós podemos considerar, mas com muitas ressalvas. Agora que eu já confundi você bastante, vamos determinar a área total de um cilindro. Então, eu vou fazer aqui um cilindro, mais ou menos isso aqui. Ele tem um raio R e uma altura H. E eu quero calcular a área total desse cilindro. Bom, a área total é basicamente a soma da área do topo com a área da base, e são dois círculos com a mesma área, certo? A área do topo é πr ao quadrado, a área da base também é πr ao quadrado, porque o raio é o mesmo. Agora, para obter a área total, eu tenho que somar também a área lateral. E como eu falei antes, essa área lateral do cilindro, na verdade, é um retângulo dobrado sobre si mesmo. E tente imaginar isso na sua cabeça. Você pega um cilindro e você desdobra, você planifica essa parte lateral dele. Se você fizer isso, você vai obter um retângulo. Você vai obter um retângulo. Talvez seja mais fácil imaginar o caminho contrário. Imagine esse retângulo dobrando sobre si mesmo, de forma que você junta esse segmento aqui com esse segmento aqui, daí você vai obter um cilindro, certo? Se você dobrar esse retângulo de modo a juntar esses dois segmentos, você vai obter um cilindro. E daí só falta, claro, fechar o cilindro com o topo e com a base. E quais seriam as dimensões desse retângulo? Bom, essa medida aqui é igual à altura do cilindro, certo? É a altura do cilindro, então é h. E essa medida aqui da base, a base do retângulo, ela na verdade é, a base do retângulo, na verdade é essa circunferência aqui, só que, claro, eu estiquei essa circunferência, eu abri essa circunferência para formar o retângulo. Então, a medida dessa base é igual ao comprimento da circunferência da base do cilindro. Qual é o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o raio. Então, a base desse triângulo aqui mede 2πr. E, portanto, qual é a área do retângulo? A área é base vezes altura, então é 2πr vezes h. Então, para calcular a área total, eu somo a área do topo com a área da base com a área lateral, que é 2πr vezes h. πr ao quadrado mais πr ao quadrado é 2πr ao quadrado mais 2πrh. Eu posso colocar agora em evidência o 2πr, então fica 2πr que multiplica, o que sobra dentro do parênteses? Sobra apenas r mais h. E se você quiser, você pode distribuir esse 2πr dentro do parênteses e nós vamos ter a expressão anterior.
Então, eu só coloquei o fator comum em evidência. Essa aqui, então, é a fórmula da área total de um cilindro. Por mais que seja interessante você decorar, a dedução dela é bem simples, então não há motivo para desespero se você esquecer ela numa prova, enfim. Então era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.